Por mais que nós estejamos absortos em nossa vida comum, envolvidos com as coisas comuns, ainda vamos ficar envolvidos com o nosso trabalho, com as coisas do nosso dia a dia. Mas é muito importante que nós comecemos a cuidar e sermos mais fervorosos do que temos sido até aqui, e mais cuidadosos em orar e jejuar e buscar o Senhor. Isso é muito importante. O Senhor diz para nós o buscarmos em tempo oportuno. O tempo oportuno é agora, o tempo em que podemos nos organizar emocionalmente, fisicamente, para um jejum, para um tempo de habilidades espirituais desenvolvidas. Então fica esse recadinho para você também. E mais, agora eu já estou falando até de como jejuar. Eu dei a você alguns argumentos com textos bíblicos para que você entenda que essa é uma prática de fé descrita na palavra de Deus. E existem outras, inclusive. Até a famosa Jezabel, aquela lá, uma vez mandou fazer jejum para depois matar Nabote, que não queria vender para ela a vinha, para o marido dela, enfim. Mandou fazer jejum. Até Jezabel, gente, sabia o valor do jejum. Até. E olha, a gente precisa conhecer muito bem a palavra de Deus, porque tem gente que vai dizer assim, se Jezabel jejuou, então não deve ser coisa boa. Você presta atenção, viu? E faça um estudo da palavra de Deus. Você vai chegar a Jesus incentivando ao jejum, o próprio Jesus jejuando. Então não é tudo que Jezabel fez que é coisa, sabe? Jezabel fez, eu não faço. Nem tudo. Saibamos discernir uma coisa da outra. Até porque ela era casada com um rei de Israel, então ela tinha conhecimento de alguns dos costumes de Israel. Só que ela escolheu servir o mal, ter coração mau, e aí nós sabemos o fim da coisa, como se deu. Mas o que eu dizia, quando nós precisamos ter cuidado a respeito do jejum, para que ninguém saia dizendo por aí, olha, eu assisti um vídeo da Darleide, ela disse para jejuar, sem saber ao certo como fazê-lo. Então preste muita atenção. Jesus também vai fazer menção do jejum, como eu já disse para você em algum outro vídeo nosso, que há uma caça de demônios que só é expulsa com jejum e oração. Quando os discípulos falharam em expulsar demônio de um menino, eles perguntaram a Jesus, por que nós não conseguimos? E Jesus explicou para eles, primeiro por falta de fé, cuidado com a falta de fé, ou seja, a fé, você crer na palavra do Senhor, no assim diz o Senhor, e confiar plenamente e descansar nele. A outra coisa é você ter disciplinas espirituais como a oração e o jejum, que é indicadíssima por Jesus Cristo. E, aliás, Jesus orava e jejuava. Quando Jesus estava em aflição, ele orava e jejuava. Ele passava madrugadas orando, ele passava horas a fio orando, falando com o Pai dele, para receber forças de cumprir a missão que ele tinha aqui. Pois não é que isso deveria ser um exemplo para mim e para você? Afinal de contas, não dizemos que somos cristãos e cristãs? Bom, ao que parece, cristão e cristã faz o que Jesus fazia. E uma das coisas que Jesus fazia era orar e jejuar. Há cristão que só ora, mais ou menos, mas ora. Mas tem cristão que ora muito, mas não jejua. É importante dizer também que jejum tem muito a ver com a nossa libertação do domínio do apetite. Está ligado àquele ponto que eu falei referente à queda de Adão. O apetite domina demais a gente. Isso significa dizer que tem muita gente escrava do apetite, escrava da comida. Ela não se vê sem um determinado alimento. Isso é escravidão. Mas nós não fomos chamados para a escravidão. Nós devemos ser livres de tudo. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nenhuma delas vai me escravizar, diz Paulo, e eu torno de Paulo, essas palavras de Paulo, minhas, e que tornem-se suas também, que nada nos escravizem. Como assim o alimento vai me escravizar? Tem gente que não vive sem carne. Eu não vivo sem carne, eu morro sem carne. Isso é escravidão. E eu nem estou falando de ser santo, não ser santo, vegetariano, não estou falando nada disso, gente. Não vamos confundir as coisas. Porque quando se trata de alimentação, já vem assim, ela vem ser santo, porque quer ser mais santo, porque é vegetariano, porque... nada a ver. Isso aí tem vegetariano que é de ideologias bem malucas, tem vegetariano que nem é cristão, tem vegetarianismo que não come carne por diversas outras ideias. O que nós estamos falando aqui é sobre ser templo do Espírito de Deus,
ter mente limpa, mente clara, saúde para glorificar o Senhor. E nesse momento eu estou falando de gente que é escrava do apetite, não vive sem este, sem aquele alimento, porque não consegue viver. Como o outro que não consegue, diz que não consegue viver sem o cigarro, diz que não consegue viver sem a bebida, e você pode ser um daqueles que não vive sem um doce, sem chocolate, né, mulherada na TPM? Não consegue viver sem um pudim, não consegue viver sem sobremesa, não consegue viver sem isso, sem aquilo. Eu chamo tudo de escravo. Isso é escravidão nossa e nós precisamos ser livres.